Um outro assunto que parece que é um pouco complicado, ele pode até ser confundido com outras palavras, solidariedade, fraternidade. Mas nesse vídeo vamos falar sobre solidariedade. Por que essa palavra ela me faz, talvez faça você, outras pessoas refletirem, ou talvez nem faça refletir, mas ela está implícita em muitas outras coisas das quais fazemos, mas sequer nos lembramos. Eu muitas vezes me esqueço, talvez você e outra pessoa se esqueça, que ela tem uma ligação totalmente direta. Eu diria e adicionaria ela como mais uma diretiva dos novos tempos, né, dos quais a gente tem aí já algumas listas, né, como a própria clarividência, né, a intuição. E somente através da intuição poderemos saber o que é real ou irreal, principalmente referente ao que as IAs fizerem, né? E tipo, uma IA manda um vídeo com a sua imagem e tudo mais, e você, aquilo é a pessoa ou é uma criação? Isso com a intuição vamos poder. Então, a solidariedade poderia estar, deve estar, nessas diretivas da nova era, da novo milênio, novos tempos. E da onde que me surgiu esse assunto? Eu estava estudando e num dos livros de A Gênese, e confesso para vocês que o livro A Gênese é um pouco difícil de ler, né? Pelo menos para mim. Porque é um assunto do qual começa a falar sobre geologia, sobre o planeta Terra. É maravilhoso o assunto todo em si. Mas o nível de detalhes dele é tão grande, do qual eu, pelo menos, acabo me perdendo e tendo que retornar para poder compreender a imensidão, sem me perder do foco que é esse planeta e tudo mais. Então, e um dos temas, um dos focos, não, um dos direcionamentos, aplicação, vamos chamar assim, desse planeta Terra, ele seria a solidariedade. Por quê? Porque em toda a gama, toda a imensidão de mundos, infinitos mundos dos quais nós estamos sempre evoluindo, a nossa evolução ela é constante, ela é infinita. Então, imagine, a gente nem precisa imaginar muito, né? Certos lugares na internet, pegando um exemplo bem prático, para que eu, você e qualquer pessoa possamos compreender com exatidão, podemos ter qualquer tipo de assunto. Eu quero aprender a fazer perfume. Você encontra. Talvez não com todos os detalhes técnicos, mas se quiser os detalhes técnicos também, com um pouquinho de paciência, podemos pesquisar e encontrar. Tem tudo na internet. E isso é muito interessante, porque qualquer tipo de informação ela está ali disponível para que possamos aprender e evoluir. Então agora imagine uma imensidão de planetas, isso só no planeta Terra, ou talvez só em uma língua, né? O português, ou dos costumes aqui no Brasil. Então seriam necessários quantas vidas eu viver, você viver, qualquer pessoa viver para poder aprender tudo só aqui nesse planeta. Mas aí que vem, eu até levanto o dedo porque isso me abriu uma vasta visão sobre certas coisas.
a solidariedade. Né? Porque, afinal de contas, de que vale? Tem um dos primeiros vídeos, né, falando dos Beatles, né, o que define uma pessoa. Eu gosto muito daquele vídeo lá. Né? O sangue, eu estou dando spoiler dele, o dinheiro, a posição, nenhum desses três define a pessoa. A pessoa pode ter conhecimento, ela pode ter um cargo, ela pode ter uma coroa, ela pode ter o sangue, mas isso não vai definir ela. Ela pode ser uma pessoa que só tenha atitudes podres para fazer. E o que define uma pessoa é exatamente isso. Como fazer as coisas. Então, se a pessoa faz com carinho, faz com amor, e isso é o que define ela. Não adianta de que a pessoa é um rei, né? É um chefe, é um dirigente, mas não trata as pessoas como um lixo, trata as pessoas mal, não divide o conhecimento, não é solidário. Né? Não estou nem falando de fraternal, né? Porque o fraternal seria uma obrigação, óbvio. E tem uma frase, um experimento, nem sei se é experimento, que se colocassem numa jaula 3 macacos e para cada um desse um cacho de banana, e no outro dia alguém chegasse e um macaco só tivesse com os 3 cachos de banana, eles iriam estudar aquele macaco. Porque isso não vai acontecer. Eles vão sempre dividir, vão sempre passar um para o outro, porque é um instinto até. Ou não, né? Talvez o instinto de sobrevivência faça ir lá pegar. Percebe? Voltando naquele assunto, né? O instinto. Quando que nós conseguimos evoluir? Quando pegamos o instinto e, através da inteligência, controlamos o instinto. Porque o instinto, ele não tem moral. O instinto, ele só quer sobreviver. O que é bom, porque mantém a sobrevivência. Porém, para evoluir, a pessoa tem que ter um controle do instinto. Então, saber dosar, saber fazer as coisas corretamente, ter o mesmo resultado do instinto, só que com moral. Não passar por cima do outro. Pois então, e a solidariedade nesse mundo talvez seja o fundamento, o principal elemento de evolução. Porque como que se todos estamos evoluindo numa escala, né? Já estamos na faixa desse planeta Terra que todos somos iguais, né? Todo o espírito obsessor, ele é igual a nós. Ah, mas ele está obsidiano. Não, ele está naquela fase dele, mas ele é nosso irmão, é filho de Deus também. Devemos ter empatia, né? Compaixão, certamente, numa distância que ele não vá prejudicar a gente também. Lógico, não vamos colocar a perder, né? Salvar uma pessoa que está se afogando e a pessoa afundar a gente também. Temos que, se não podemos ajudar a pessoa, vamos orar, pedir, chamar alguém que o possa estar realizando isso. Mas sempre que existir a possibilidade de ter uma palavra amiga e tudo mais, isso certamente irá ajudar a pessoa a evoluir também. E com isso estamos cumprindo o papel da solidariedade. Então é algo muito interessante. E quando falamos de solidariedade, já nesses exemplos, já acredito que deu para perceber, né? Eu pelo menos percebi, talvez você tenha percebido, ou qualquer outra pessoa perceba que não é necessariamente a respeito somente de dar algo para a pessoa. Ah, a pessoa está passando frio, eu vou lá e dou um cobertor para ela. Lógico, é importante, isso é fundamental, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando do nosso tempo, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa presença,
do nosso olhar, do nosso passar informação, ensinar, esperar, do nosso não passar informação às vezes. Não, vou deixar aquela pessoa aprender a pescar o peixe também, para que ela seja autossuficiente e possa pescar os peixes dela mesma. Mas é lógico, se a pessoa está passando dificuldade, eu não vou virar para a pessoa e falar: você não deve, você está fazendo errado. Sempre com carinho, com amor, com uma certa didática, para que a pessoa compreenda de outra maneira. Eu me recordo que uma das coisas mais difíceis que no início, hoje em dia, qualquer pessoa na área de informática já entende o que é uma planilha, o que é um editor de texto, o que é um sistema operacional, né? Os aplicativos, sistema, data, horário, mega, espaço, lixeira, esse tipo de coisa. Mas no início, nos primórdios da informática, perto de, acho que 95, 96, talvez até um pouco antes, as pessoas não sabiam o que era uma planilha eletrônica. E quando eu comecei a lecionar, o computador era o invento, né? A evolução. Todo mundo queria duas coisas: aprender inglês e aprender informática, tanto que muitas escolas de informática tinham no seu currículo, na sua grade, informática e inglês. Então era muito interessante. E nessa leva de milhares de pessoas, nos quais eu pude ter a oportunidade de ter um contato, de passar essa impressão, pessoas hoje que estão com 40 anos, é mais ou menos isso. Então essa geração, o primeiro contato com o computador, ela foi complicada, porque hoje em dia, né? Então imagine um mouse, né? Hoje em dia temos o touchpad, e o mouse também. E mexer o mouse na tela era algo super incrível. Então a base, a planilha eletrônica, por exemplo, de colocar células e nessas células colocar informação e elas numa grade, né? A1, B1, C1, D1, depois A2, B2, C2, assim por diante. E depois falar que C3 é igual a C2 mais C1, por exemplo. E aí dá o resultado que quando mudasse o valor dessas células era algo incrível. E para ensinar isso, era muito complicado. Eu me recordo que... Por que eu estou comparando isso? Justamente da parte da solidariedade, de quando tentamos passar algum tipo de informação para uma pessoa e ela não compreende. Então não é porque a pessoa está não querendo aprender ou desinteressada, de modo algum. É porque talvez a pessoa ela precise de um tipo de atenção diferente, um exemplo diferente, né? Tem aquele, até um pouco hilário, né? Sem menosprezar, lógico, mas 5 maçãs mais 4 maçãs igual a 9 maçãs. Tem pessoas que não compreendem isso. Você falar 5 laranjas com 4 laranjas, a pessoa fala: agora entendi, 9 laranjas. Então, compreende? Isso ocorre sim. Então, uma das coisas que eu gostava muito, era justamente tentar olhar o aluno, olhar a aluna, e numa sala de aula, na época o monitor ele era grandão, ele praticamente cobria a frente da pessoa. Então eu lá da frente via os 20, 30 alunos e pela expressão do rosto já acabava com a prática sabendo que tipo de dúvida a pessoa tinha. Então, percebe? Nosso desenvolvimento em ser empático com a pessoa, saber canalizar um grau de comunicação,
de linguagem com ela, que é o importante. Então, além de uma conexão, vamos refletir, né? Isso aí até está me vindo agora também. A conexão, né, entre duas partes, então primeiro tem que estar conectado, né? E para que a conexão ocorra, a comunicação, porque não adianta só conectar, você pode se conectar com milhares de pessoas, mas e a troca de informação? Para que serve a conexão? Né? Já é um princípio bem interessante. A conexão serve para que haja troca de informação, E essa troca de experiências, de ensinamento de uma pessoa para outra, ela tem que partir com um sinal coerente para que quem for receber compreenda na sua total, consiga, né, compreender totalmente o que está passando. Na conexão TCP, eu não sei se é assim que fala, comunicação da internet, os pacotes, quando eles são enviados de um computador para o outro, né, a internet funciona por pacotes. E esses pacotes, quando alguém quer acessar uma página, por exemplo, vamos imaginar uma imagem, ela clica na imagem, quer ver a imagem. Então, o computador dela manda para o servidor, manda para o provedor, do provedor manda para o servidor, do servidor fala, aquela pessoa quer essa imagem. O que faz o servidor? Ele pega essa imagem, esse protocolo, né, eu vou chamar de TCP/IP, ele quebra essa imagem em milhares de fragmentos, de pacotinhos. Vamos imaginar 100 pacotes. E esses pacotes começam a navegar na internet para poder chegar e ser montado na tela. Isso acontece muito rápido, né? E se algum pacote desse ele se perde, olha que interessante, o próprio protocolo, né, ele avisa que não chegou e faz um pedido de novo para que seja entregue. Aí aquele pacote que está faltando chega lá, para ter certeza total de que não tem pacotes perdidos. Antigamente tinha em conexões wireless e perda de pacotes, né? A pessoa tinha uma conexão, um sinal bom, mas acabava sempre perdendo pacotes. Pois então uma conexão, ela tem que ter uma comunicação para troca de informações. E essa troca de informações, ela tem que funcionar. Senão não adianta nada a conexão. Então, de que adiante, né, eu, Samuel, lá lecionando, sendo que eu estou falando alguma coisa e nada. Estava os alunos querendo, né? E hoje em dia eles têm todo esse tipo de informação. Hoje, qualquer pessoa que você pergunta o que é mouse, o que é monitor, o que é uma planilha, a pessoa já sabe do que estamos falando. Então, percebe como que evolui? Então, imagine o ser humano, né, nessa evolução e tudo mais lá. E justamente essa parte da solidariedade de conteúdo, de informação, de vivência, é algo que poderia ser muito, eu nem diria ser muito, né, mas ser dado mais atenção, que é onde é feito a diferença. Quando você tem um contato maior, você é solidário com aquela pessoa sempre lhe será grata. Lógico, estamos fazendo isso para que a pessoa seja grata. Mas essa conexão, ela é interessante porque ela acaba sendo eterna. Então, quando você vê aquela pessoa de novo, ou quando você não vê a pessoa, você acaba se lembrando, puxa vida, quando eu estava em contato com aquela pessoa, eu tinha uma conexão tão forte, parecia que a pessoa nem falava comigo, ela simplesmente olhava e já sabia o que a pessoa estava pensando. Ou eu gostava tanto da maneira que aquela pessoa se comunicava comigo, e isso faz falta. Então, esses tipos de conexões são conexões
muito importantes, porque é ali que podemos evoluir muito, porque não há perda de pacotes. Então, nesse vídeo, a solidariedade, depois certamente farei um outro vídeo a respeito, de que a solidariedade nesse planeta Terra talvez seja, talvez não, vou refazer de novo, é uma das diretivas das quais poderemos evoluir cada vez mais. Gratidão, gratidão, gratidão.